Boa noite. Que bom ver o rosto de cada um aqui. Estamos muito felizes nesta noite de festa. Queremos dizer para você que você já recebeu aí no grupo o link desse culto. Então, corre, manda aí para o vovô, para a vovó, a titia, para que eles também possam estar celebrando ao Senhor nesta noite, nesse momento tão especial. E nós queremos dizer a você que está aí na sua casa, que você também está cultuando conosco nesta noite, que você é muito bem-vindo. Sabemos que tem muitas pessoas aí que também fazem parte da história, da vida dessas crianças, que também são influência na vida dessas crianças e que gostariam muito de estar aqui neste dia, juntamente aqui presencialmente conosco, mas isso não é possível. Nós sabemos que vivemos um momento um pouco diferente, mas você pode celebrar aí onde você está neste momento. E queremos dizer que você é muito bem-vindo. Estamos felizes com a sua presença aí também. Nós estamos num mês festivo, né? Celebrando aí o Natal, o nascimento de Jesus. A Bíblia nos fala ali em Lucas 2 que Deus escolheu Maria, Deus escolheu José, pessoas obedientes à palavra de Deus. Deus separou essas pessoas e colocou Jesus, o Salvador. Por quê? Porque a humanidade se afastou de Deus e o pecado entrou no mundo. E Deus, então, com esse plano tão especial, enviou Jesus para que pudesse resgatar, para que pudesse salvar, nos libertar do pecado. E esse mesmo Jesus, que conforme o seu filho for crescendo, você vai apresentar para que o seu filho também possa alcançar a salvação. E a Bíblia ainda nos conta lá em Lucas 2, que depois que Jesus nasceu, ao 8º dia, ele foi levado ao templo, mesmo sendo santo, puro, sem pecado. Ele foi levado ali para que ele fosse consagrado, fosse apresentado a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus nos deixou esse exemplo. Jesus não foi levado ali batizado, mas Jesus foi consagrado, apresentado. E é seguindo esse exemplo de Jesus, nós como igreja entendemos que o batismo, ele envolve decisão, envolve arrependimento. Por isso, nós não estamos batizando esses bebês, mas nós estamos entregando nas mãos do nosso Deus, para que vocês, como pais, conforme eles forem crescendo, vocês vão ensinando a palavra de Deus. E no momento certo de entendimento, eles vão ter o poder de decidir, de escolher e arrepender-se e colocar-se aos pés desse Jesus, que nasceu para trazer salvação a mim, a você e a esses bebês tão especiais que o Senhor separou. A Bíblia ainda nos fala lá em Mateus, que um dia Jesus estava ali com os discípulos e as pessoas começaram a trazer crianças. E os discípulos falaram, olha, tem muita gente, está tumultuado. E Jesus falou, deixe essas crianças que eu vou abençoar. E Jesus abençoou aquelas crianças, falou que aquelas crianças eram muito especiais. E esses bebês são muito especiais. Foi o Senhor que fez cada detalhe, cada partezinha do corpo desses bebês. Foi o Senhor que deu vida. E é só Ele, o dono da vida, que nós podemos realmente entregar os nossos filhos, né? É a Deus que conhece totalmente a nossa vida, que conhece o seu filhinho. É a esse Deus que nós podemos consagrar, entregar, separar, para que o nosso Deus nos dê a direção para ensinar a cada dia. E nós louvamos a Deus, porque você, papai, você, mamãe, entendeu esse propósito, está aqui hoje para cumprir essa responsabilidade de consagrar esse presente tão especial que o Senhor entregou na mão de cada um de vocês. Aí eu trouxe aqui hoje, olha, um carrinho. É tão gostoso andar com alguém que sabe dirigir bem, não é verdade? Você gostaria de andar com alguém que não sabe dirigir, que não tem experiência, que não sabe para onde está indo? Teria coragem de voar com um piloto que não tem capacitação? Mas quando nós conhecemos quem está dirigindo, sabemos que dirige bem, nós vamos tranquilo, porque nós sabemos que vai nos conduzir tranquilamente. E é isso que você, papai e mamãe, vai fazer na vida do seu filho. Você vai dirigir a vida dele. O Senhor Deus colocou você
como autoridade para dirigir, para governar a vida do seu filho, direcionar, para que ele possa crescer e ser guiado pelo Senhor. Quanto menor, mais governo você terá, mais autoridade para governar a vida do seu filho. Quanto maior, mais influência você vai ter na vida do seu filho. Enquanto menores, você vai direcionar, governar. Conforme for crescendo, você vai educar o seu filho através da sua influência. E é isso que o Senhor quer fazer na vida do seu filho, a partir do momento que você está separando e entregando. Ainda trouxe aqui uma chave, sabe por quê? Porque a sabedoria do Senhor é a chave para você ensinar o seu filho. Então a Bíblia diz que se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Você pode pedir para Deus te dar sabedoria. E eu creio que é isso que você está fazendo aqui hoje. Entregando o seu filho e pedindo para Deus dar sabedoria para você governar, para você direcionar, para você orientar a vida do seu filho. Que conforme ele for crescendo, ele vai entender que Jesus nasceu para trazer salvação. E ele vai ser somente do Senhor Jesus. Vai adorar esse Senhor Jesus. Que foi esse o propósito que Deus fez. A minha vida, a sua vida e a vida do seu pequeno. Amém? Então eu quero convidar você agora, para que você possa fechar os seus olhos. E nós vamos entregar todo esse momento nas mãos do nosso Deus. Aquele que é o dono da vida. E que merece toda a adoração, toda a celebração, toda a festa nessa noite. Pela vida desses pequenos bebês. Feche os seus olhos onde você está agora e nós vamos conversar com Deus. Pai, é tão bom estar aqui. Senhor, nós estamos felizes mesmo, ó Pai, de poder celebrar junto pela vida de cada um desses bebês que estão aqui, Senhor. Deus, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor formou cada um com poder. Nós sabemos, ó Deus, que muitos que estão aqui foi um momento, um prazo de espera, às vezes longo, um clamor de um milagre para que o Senhor concedesse um filho. E o Senhor fez isso na vida dessas famílias. A vida é um milagre que o Senhor deu. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, a nossa celebração nessa noite, porque o Senhor é um Deus de poder, de milagre, o Senhor que fez as nossas vidas, e nós queremos te adorar, celebrar, exaltar o teu nome, por todas as vidas que estão aqui. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, e queremos celebrar ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos louvar. Coloque-se em pé para adorar ao Senhor. Essa é uma noite muito especial na vida das nossas famílias. Então vamos adorar ao Senhor. Profetize sobre a vida da sua família em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir,
abençoada, minha descendência frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Senhor, nós queremos dedicar os nossos filhos, consagrá-los ao Senhor, ó Pai, as nossas famílias. Ó Deus, que nós possamos sair além das portas da igreja, Senhor, ser famílias que abençoem essa nação, essa cidade, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos consagrar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, ó Deus, ao Senhor. Que seja uma geração que se levante para clamar, para proclamar o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, que seja uma geração, ó Deus, que venha impactar esse mundo, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que sejam filhos amados do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. muito feliz. Esse é um culto muito especial, né? Nós também temos uma bebezinha que nós vamos consagrar ao Senhor. Ela se chama Cecília. E nós sempre dizemos a ela, eu sempre falo para ela, falo assim: filha, como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é maravilhoso. Esses dias eu estava dizendo para minha família assim que quando ela tiver um pouquinho de entendimento, ela vai falar assim: mas quem que é esse Jesus tão maravilhoso? E é muito importante esse momento que nós estamos tendo de consagrar os nossos filhos ao Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor, são filhos amados do Senhor, e Ele nos permitiu cuidar desses filhos do Senhor. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos permitiu isso. Que você consagre a sua casa, a sua família, os seus dias ao Senhor, e que você possa a cada dia ensinar os seus filhos a palavra do Senhor, profetizar na vida dos seus filhos, que o seu filho cresça conhecendo o caminho da palavra de Deus, os nossos filhos cresçam conhecendo o caminho da palavra de Deus. Profetiza sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Seja
Podemos assentar. Boa noite, amada igreja. Que alegria recebê-los aqui nessa noite tão especial, tão maravilhosa. Enquanto o grupo 1 vai se aproximando aqui para tirarem as fotos, para a gente receber cada família, os pais, os bebês, nós queremos dizer que nós estamos muito, muito felizes de ter vocês aqui com a gente nesta noite. Tenho certeza que vocês estavam numa grande expectativa, muito ansiosos por esse momento, um momento muito digno para cada família. Que a bênção de Deus esteja sobre cada lar, amém? Então nós vamos receber com grande alegria cada família que for entrando aqui para tirar essa foto tão especial, nós vamos aplaudir. Pode entrar então a primeira família. Graça e paz, igreja linda, boa noite aos papais. Feliz, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou a tia Eli, coordenadora do maternal de 0 a 2 anos. Vai ser eu que logo, logo vou estar discipulando seus filhos, junto com uma equipe de 85 professores e discipuladores. Então, vocês podem ficar tranquilos, questão não só de higiene, cuidado e uma educação cristã para os seus filhos, né? E nós teremos o princípio que os seus filhos vão seguir em todas as etapas. Do maternal, eles vão logo a seguir para outra turminha, tá bom? Então, assim, fico muito feliz de estar aqui e logo, logo estaremos todos juntos. Desde já eu deixo para vocês que nós temos o nosso programinha no canal do YouTube, vocês podem colocar para os seus filhos assistir. Amém? Eu gostaria de chamar o grupo 2 para se posicionar, para fazer as fotos.
Eu sou a Roseli, também participo do Mini. Eu gostaria de pedir ao grupo 3 para se posicionar ali, para vocês estarem fazendo a entrada daqui um pouquinho. Eu tenho atuado, servido ao Senhor no Ministério Infantil, na coordenação de 3 a 6 anos, com uma equipe super de Deus, de discipuladores, super de Deus, né, Pastor Ronaldo? De discipuladores envolvidos, comprometidos, de ministrar ao coração das crianças a palavra de Deus, procurando assim, colocar na linguagem das crianças. A gente tem trabalhado procurando fazer o melhor para que as nossas crianças possam crescer entendendo a palavra de Deus. Então, o que a gente tem buscado ali, trabalhando com as crianças, com os nossos discipuladores, equipe super bênção, para que as crianças conheçam verdadeiramente quem é Jesus e quais os princípios que Ele deixou para nós ensinarmos. Nesse momento que nós temos vivido agora, né, de pandemia, a gente tem trabalhado aí com os cultos no canal do Mini Discípulos. Então, as crianças, mais especificamente de 5 e 6 anos, cada lição com um princípio super especial. A gente procura colocar uma dinâmica para alcançar o coração da criança. Então é por aí que o seu filho vai ser alcançado ali no Ministério Infantil. Nós esperamos ele crescendo e chegando ali para que a gente possa estar atuando, ministrando ao coração deles. Amém? Nós vamos receber então o terceiro grupo de papais. Graça e paz, amada igreja, amém? Eu sou o pastor Aldezir. Vocês perceberam que a nossa equipe é bem grande. Hoje é um dia muito especial na vida do Ministério Infantil. Diante de um momento tão específico, chegamos ao número de 40 bebês. 40 bebês, nós tivemos outros bebês que chegaram, né? Como foi a quantidade muito grande, alguns chegaram agora e vão também ser apresentados. Eu sou o pastor Aldezir. O filho de vocês vão demorar a chegar na minha turma, porque eu sou da turma de 7, 8 e 9 anos. É a turma dos juniores.
é lá onde tem as maiores questões. Eles procuram para mim quem é a mãe de Deus. Imagina que pergunta difícil explicar se Deus tem mãe, né? Como que Deus existiu e como que é a autoexistência de Deus, pastor? Então lá eles procuram por que Jesus veio e por que ele não matou aqueles soldados lá, por que ele deixou morrer. Então são questionamentos, é a fase dos porquês. É maravilhoso, é uma fase em que eles já não choram tanto como a turma da Roseli, e eles também não são bebês como a turma da Eli, então eles não fazem xixi na calça, eles não gorfam lá na minha turma. É uma turminha que eles falam muito alto. Eu fico aqui os 4 cultos, eu saio assim quase surdo, né, tio Marlon? Tio Marlon foi da turma, eles falam muito alto, a turma de 7, 8 e 9 anos. E essa igreja, ela ama muito o Ministério Infantil e tem um prazer imenso de fazer parte da história dos seus filhos. Eu estou aqui há 10 anos, então eu já vi muitas crianças crescendo e já vi muita coisa acontecendo. É maravilhoso. Crianças que estão até casando, né? Crianças não, adolescentes que estavam com 13, 23, há 10 anos já estão com 23 anos. Então é muito bom fazer parte dessa igreja que ama as crianças. Amém? Tudo pronto? Então vamos receber com muita alegria o grupo 4. Nós queremos convidar o grupo 5, os papais do grupo 5 já, para se posicionar ali, para subir para as fotos. Eu sou a Tatiana, mas ninguém me conhece por Tatiana aqui na igreja, é só a tia Tati. As crianças já, né, me chamam de tia Tati, é o meu nome na igreja. E eu trabalho com a idade aqui de 10 a 13 anos
e sou muito feliz de trabalhar nessa faixa etária. Eles são incríveis, eles são extraordinários. E eu imagino que, conforme cada um foi falando aqui da faixa etária, você já foi imaginando o seu filho em cada idade. Então, quando ele chegar na pré-adolescência, ele vai ter um trabalho muito legal aqui na igreja para ele. Nós trabalhamos identidade, crescimento bíblico, nós trabalhamos a questão familiar no coração de cada um. E nesse ano, é um ano bem diferente para todos nós. E nós temos um canal, então, no YouTube do Mini Discípulos. Nós temos ali a faixa etária de 10 a 14 anos. E temos um culto semanal com eles, que eles assistem o vídeo, recebem a palavra do Senhor. Também nós fazemos live uma vez na semana. Temos atendimentos com eles no particular também. E nós realizamos um encontro no domingo à tarde online. É fixo, todo domingo, 3 horas da tarde. E é muito legal. Então, já vai orando, ministrando na vida do seu filho, para que todas essas fases de idade, de transição na vida dos seus filhos, eles sejam abençoados e cresçam a cada dia mais no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Contem conosco, nós estamos à disposição de vocês para servi-los. Vamos receber então os papais do grupo 5, os primeiros papais.
Graça e paz do Senhor a todos vocês. Prazer imenso estar com todos. Eu estava ansiosa. Nossa equipe hoje está assim como se estivesse debutando, como se fosse assim, primeira vez, né? Mas é que esse ano nós estivemos longe das nossas crianças então hoje estar aqui é uma emoção muito grande. E meu coração está cheio de alegria, de verdade, porque eu acho um privilégio a gente ter filhos e podê-los entregar nas mãos do Senhor, consagrá-los ao Senhor. E é isso que vocês estão hoje fazendo aqui. Eu tive 3 filhos, um deles está hoje aqui, apresentando a sua segunda filhinha. E eu também entreguei os meus filhos para Jesus. E as minhas orações, quando eu faço as minhas orações pelos meus filhos, eu falo ao Senhor que o meu ventre foi consagrado ao Senhor. E se eu tivesse 12 filhos, seriam todos consagrados ao Senhor, porque o meu ventre só pode sair alguém que vai louvar e adorar o nome do Senhor. Eu creio que você também pensa dessa forma, por isso que hoje você está aqui. Hoje é um dia que a gente apresenta os nossos filhos ao Senhor, nós vamos consagrá-los a Deus. Mas um dia, Ele precisa entregar a sua vida ao Senhor. Mas, por enquanto, nós vamos levar as nossas crianças a Deus. Eles não têm condição de ir sozinhos, né? Nós vamos. Eu quero ler com vocês só um trecho do Salmo 78, que é um salmo que me impactou já tem algumas semanas e ficou no meu coração, e eu senti que Deus me disse para falar, para compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes. Diz o seguinte, do 1 ao 7. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos, para que soubesse a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Esse salmo ele é bastante grande. Eu fiz uma separação, mas nós não vamos falar de todas essas, vamos passar por cima de algumas partes, porque nós não temos muito tempo. É muito lindo, mas o Salmo 78, ele tem algumas características. Ele é um hino. Ele é reconhecido como se fosse um hino. Os salmos são cânticos, né? E ele é chamado de um hino nacional porque ele fala da história do povo de Israel, do que aconteceu com o povo de Israel. Ele reconta a história do Egito. Dentro desse salmo, depois você pode ler na sua casa, e você vai ver que ele conta tudo o que aconteceu no deserto, vai contando e explicando o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado. Esse salmo ele retoma uma advertência que foi feita lá em Deuteronômio. Muito tempo antes desse salmo ser escrito, Deus falou para Josué para que as gerações seguintes não se afastassem dos caminhos do Senhor. A lei do Levítico, né? Levítico é um livro de leis, ele foi revisto quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida. Foi feita uma revisão da Constituição, e esse é o livro de Deuteronômio. Lá está escrito que os pais deveriam ensinar os seus filhos, as gerações futuras, para que eles não se afastassem do Senhor. Mas eles se esqueceram disso, e aí acontece esse salmo mostrando que quando a gente não ensina as gerações futuras
acontecem coisas muito ruins para o povo, para as famílias. Ele ressalta a grandeza de Deus, a infidelidade do povo, o castigo, e também fala da misericórdia do Senhor quando as pessoas erram. Ele é um cântico que relembra as coisas do passado, para que não se repita mais. Ele tem várias divisões. Nós vamos depois, só vou passar por cima dessas outras, a mais importante é essa desse texto que eu li com vocês. A primeira divisão fala sobre o ensino de Deus, do ensino da lei de Deus às gerações futuras. E enfatiza que para aprender nós precisamos de alguém que ensine. Quem que vai ensinar os nossos filhos? Quem fica mais tempo com os filhos? A Bíblia em nenhum lugar fala que a igreja é responsável. Responsáveis são os pais. Então, se você não fizer, você é a pessoa que vai estar em falta. Não é a igreja. A igreja capacita os pais. A igreja capacita as crianças, capacita professores, discipuladores para cuidarem das crianças. Mas a responsabilidade maior é dos pais. A Bíblia já deixou isso. Deus colocou os pais como responsáveis, então, para transmitirem às gerações futuras. A minha avó aprendeu a ler com latas de óleo, lá no Nordeste, no sertão pernambucano. Ela não sabia ler, mas ela entregou a vida para Jesus. E aprendeu a ler olhando as latas de óleo, porque ela queria ler a Bíblia. Depois dela, ela ensinou para minha mãe, e a minha mãe ensinou para mim. O meu pai é a primeira geração de cristãos, porque a família dele não conhecia Jesus, e ele conheceu a Jesus. Mas eu agora já tenho filhos, que também têm filhos. Então nós estamos passando às gerações futuras. É disso que trata esse salmo. Nós temos que continuar passando essas coisas para as gerações futuras. Nós não podemos encobrir as verdades de Deus. Quem não ensina está encobrido. Não é só uma pessoa leviana, uma pessoa que negligenciou. Ele está impedindo, ele está encobrindo as coisas, as grandezas de Deus para o seu filho. Então não é uma atitude que é neutra, não ensinar. Não, você está cometendo um erro em não ensinar. Deus instituiu uma lei, os pais devem ensinar os filhos. Qual é o propósito? Para que os filhos que ainda hão de nascer se levantem e contem aos seus filhos. Nesse texto aqui já está falando contra aborto. Se você tem crianças que ainda não nasceram e que já têm a responsabilidade de passar para a geração futura, está querendo dizer que essas crianças não podem ter a sua vida ceifada ainda no ventre da sua mãe. Para que não se esqueçam e guardem os seus mandamentos, para que os filhos coloquem sua esperança em Deus. A gente acha que criança não precisa... quando ele ficar maiorzinho eu vou falar de Deus. Mas é um engano. As crianças precisam de Deus, crianças sentem tristeza, crianças sentem que não são amadas. É só você lembrar da sua infância. Você se sentia amado o tempo todo? Você sentia que seus pais amavam você, seu pai e sua mãe? Ou será que você tinha aqueles momentos de tristeza? Se você tivesse conhecido a Deus naquela época, seria mais fácil lidar, você saberia como enfrentar as dificuldades. O seu filho precisa de Jesus, precisa ouvir de Jesus. Ele precisa saber que ele tem esperança, que ele tem Deus que cuida dele, que ele não está só. Para que não sejam como seus pais, como as gerações anteriores, com coração rebelde e instável, com espírito infiel a Deus. Esse texto continua, na sessão seguinte, continua falando, aí ele vai falar sobre a história de Israel, o que aconteceu, quando eles estavam cativos, escravos no Egito, ficaram lá por tanto tempo, e Deus fez maravilhas. Vocês devem conhecer a história dos 10 mandamentos, as 10 pragas, foram eventos maravilhosos que Deus fez e que ficou inquestionável a grandeza de Deus, o poder de Deus e o amor que Ele tinha pelo povo. Mas o povo mesmo assim, a história da Bíblia, a Bíblia conta a história do povo que ficou indignado muitas vezes, revoltado com Deus porque as coisas não estavam do jeito que eles queriam,
afrontavam, colocavam Deus na parede. Então, eles não conseguiram aliar a grandeza de Deus e os feitos de Deus e as suas atitudes. Deus deixou inquestionável o seu grande poder e o seu amor. Na sessão seguinte, mostra a fé oscilante do povo. O povo, ele porque não foi ensinado, ele teve uma fé oscilante. Quando a gente aprende a palavra de Deus e a gente ensina para os nossos filhos de forma incessante, todos os dias, de forma compromissada, os nossos filhos não vão se esquecer. Quando eles estiverem numa situação difícil, eles vão lembrar das promessas do Senhor. Mas esse povo que estava no deserto, ele não tinha sido ensinado. E eles tinham uma fé oscilante. Ora estavam com Deus, ora saíam da presença do Senhor. E o texto diz que eles adoravam a Deus com a sua boca, mas a sua língua era outra coisa, o seu coração era outro pensamento. E eles foram corrigidos. Deus ficou indignado com a atitude deles, mas mesmo assim o Senhor não os destruiu totalmente. E esse último texto fala assim, Deus se lembrou que eram carne, um vento que passa e não volta. Deus sabe que nós não temos condições de retornar para Ele um culto que seja perfeito. Ele sabe das nossas dificuldades, mas é claro que Ele espera que nós não tenhamos uma fé oscilante. O pai que ensina o filho a agradar a Deus, a cumprir com as ordens, com os mandamentos do Senhor, é uma criança que vai agradar a Deus, é uma criança que será mais feliz, é uma criança que será mais segura. Na hora do bullying da escola, ele vai saber como lidar, porque ele vai saber, eu não sou o que eles estão falando, Deus falou que eu sou especial. Os meus pais já me ensinaram que eu não nasci do acaso, eu nasci porque Deus quis. Então são crianças inclusive mais fortes, mais firmes. Mas quando você tem uma fé oscilante, você é uma pessoa frágil, fácil. Você vai cair fácil no pecado. Você, adulto, pai, mãe, precisa ter também uma fé firme. Você precisa estar alicerçado na palavra. Isso pode parecer um discurso de igreja, que você veio aqui e está ouvindo, mas não é. Isso é princípio de sabedoria. Se você quiser ter uma vida feliz, e eu vou dizer para você, é possível ser feliz. Eu sou feliz. Por quê? Porque eu busco a Deus, porque o meu marido busca a Deus. E quando eu estou fraca, ele me ajuda. E se ele está cansado, eu o ajudo. E é para isso que existem os casais. Os dois precisam estar firmes. Se um tem a fé oscilante, o outro precisa ter uma fé firme, ajudar. O casal precisa ter fé em Deus, mas de uma maneira firme, todos os dias. Buscar a Deus, se humilhar diante do Senhor, estar disposto a voltar atrás, quantas vezes for necessário, para ter uma família saudável, uma fé bem firme. Mas quando você tem uma fé oscilante, você facilmente cai no pecado. E o pecado, ele é assim. Você pensou, é meio pecado feito. Porque depois de pensar, o que falta? Fazer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa fé. Temos que ensinar isso para os nossos filhos, para eles amarem uma vida de santidade. Uma vida onde não se admite pensar, onde não se admite nem de longe qualquer pecado, qualquer coisa que desagrade a Deus. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Mas o povo de Israel tinha uma fé oscilante. O que aconteceu com eles? Eles foram para a idolatria. Aí você fala, não, idolatria não, eu posso ter outros pecados, mas idolatria não. Idolatria, gente, é a coisa mais fácil que pode existir. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava chorando diante de Deus. E alguns dias orando pelos meus filhos. E um dia, dormi, acordei, sentei na cama. Às vezes Deus fala assim comigo, eu acordo, sento na cama e eu sinto Deus falar comigo. E Deus falou assim, você está colocando os seus filhos no lugar errado. Eu entendi a mensagem. Falei, meus filhos não podem ser Deus na minha vida. O lugar dos meus filhos é um lugar de filhos.
Então, idolatria, gente, ainda mais vendo essas carinhas gostosas. E na hora que dorme, então, que fica mais lindo ainda, parece um anjinho, não é? Mas eles não podem ser Deus na nossa vida. Nem o trabalho, nem os nossos projetos. Absolutamente nada. O lugar de Deus é o lugar de Deus. Idolatria é muito fácil da gente arrumar. Você consegue identificar um ídolo que você está fazendo, você tira esse, outro você já coloca no lugar. Às vezes, é o seu temperamento. Às vezes até o temperamento. Muitas coisas a gente pode colocar como ídolos na nossa vida. E nós temos que olhar essa história que aconteceu com o povo de Israel, para que a gente não repita. Por isso que esse salmo foi escrito. Foi para alertar as pessoas daquele povo, para não cometerem os erros das gerações anteriores. Nós temos que olhar o nosso passado. Às vezes pessoas que nós conhecemos, que nós vimos que foram frágeis, não tinham a sua fé firme, não buscavam a Deus como devia. E a sua fé oscilou. E de fé oscilante para pecado é meio caminho andado. Olha, até rimou. Mas é verdade. Por isso nós precisamos prestar atenção. O que a gente precisa aprender com isso? Na última sessão, nós vemos que Deus, que esse salmo, ele fecha com o seguinte. Ele mostra que Deus rejeitou 2 tribos, das tribos de Israel foram rejeitadas por causa do seu pecado. E uma tribo que ela não era cotada para ser a principal, tornou-se a principal, a tribo de Judá. E um homem, que era um garoto na época, não estava cotado para ser rei, mas foi chamado para ser rei, que foi o rei Davi. Por que eles foram escolhidos? Aí no final do Salmo, ele diz que eles foram escolhidos Davi foi escolhido para apacentar, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. E Deus chamou Davi porque ele era diferente. Deus tinha um propósito para ele. Esse salmo, ele nos faz algumas advertências que nós devemos ensinar às gerações futuras. Eu estou muito, muito, muito preocupado. Esses últimos meses, porque as crianças estão longe da igreja. E eu não sei se os pais estão fazendo o seu culto doméstico, discipulando os seus filhos. Eu não sei como está a fé dos pais. E eu fiquei muito angustiada. Porque trazendo aqui, os pais são lembrados, mas sem virem como estão essas crianças, como estão as crianças da nossa igreja. Esse salmo está chamando a nossa atenção. Nós não podemos deixar de ensinar às gerações futuras. Estamos num tempo muito estranho, muito estranho. E nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Eu, como vocês, estou torcendo para melhorar. Mas, no dia 9 de dezembro do ano passado, se alguém dissesse para você que 3/4 do planeta não ia poder sair de casa, ia ter que ficar em casa, ia ter um vírus, e ninguém sabe como tratar, e muita gente vai morrer, e você vai ter que andar de máscara, mas não sei se ajuda, outros dizem que ajuda, uns dizem que a distância ajuda, outros dizem que não, que ia ficar essa bagunça toda. Se alguém dissesse isso para você, o que você diria? Teoria da conspiração, não é verdade? Mas aconteceu. E nós aqui estamos numa situação real. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Todos nós estamos orando para que isso passe. Mas nós precisamos nos preparar para tempos difíceis. Nós não sabemos, não é? Na época da Segunda Guerra, antes de começar a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra, quem que imaginava que iria ter a guerra? Quem estava na Alemanha, quem ia imaginar? Os judeus de lá imaginariam o que aconteceu? Se eles deixaram de ensinar os seus filhos, com certeza sofreram as consequências depois. Nós precisamos passar aos nossos filhos, às gerações futuras, os ensinos da palavra de Deus.
Nós não podemos repetir os erros que nós vimos que o povo de Israel fez, de não manter a sua fé firme com Deus, ter uma fé oscilante. Não discipular as gerações futuras é repetir os erros dos seus pais. Possuir uma fé oscilante por falta dos ensinos, não podemos fazer isso. Uma adoração falsa, só de palavras, sem coração, nós também não podemos repetir esse erro do povo de Israel. Não podemos ficar vulneráveis à idolatria. Deus castigou, mas não destruiu o povo. É uma outra advertência que nós temos nesse salmo. Ele lembrou que a gente não é tão autossuficiente assim. Ele escolheu fiéis. E vocês estão aqui. O desafio é para que vocês façam parte de um time de fiéis, que vão ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos, que não vão deixar a peteca cair. Vão continuar esse ensino, essa ordenança do Senhor, que é ensinar os seus filhos as leis de Deus. E como bom líder, Davi foi um homem chamado para ser pastor, segundo a sua integridade, os guiou com a perícia das suas mãos. Quando a gente busca Deus, Deus tem um propósito para nós, assim como teve com Davi. Deus precisa de homens e mulheres, e eles estão nos braços de vocês neste momento. Esses homens que vão liderar essa igreja, estão nos braços de vocês. E nós queremos que eles sejam como Davi, que tenham o coração de Davi. E que Deus vai capacitá-lo para ser um grande líder na obra do Senhor. Um grande líder na nossa cidade como cidadão, como um político, como um médico, como um agente de saúde, como um policial, como um pai, como uma mãe. Eles estão nos braços de vocês. Nós temos aprendido que existe uma janela chamada 4x14. Que é a faixa de idade onde as crianças estão mais abertas ao Evangelho. Depois disso, o coração das pessoas vai se fechando. Você tem esse espaço de tempo para ensinar o seu filho, para falar de Jesus, mostrar para ele que o único caminho é o Senhor Jesus. Não esqueçam dessas coisas que foram ditas hoje. Grave no seu coração o que o Senhor tem colocado. É uma advertência do Senhor para que você passe essas maravilhosas mensagens do Senhor para a geração futura. Deus queria que o povo de Israel dissesse para as gerações futuras quanto ele foi amoroso, o quão grande ele foi lá no Egito, mas eles ocultaram isso aos seus filhos. Eu creio que vocês não serão semelhantes a eles, mas serão diferentes. A nossa igreja está à disposição de vocês, temos preparado esses materiais que vocês viram, que está disponível no canal, lá no nosso canal no YouTube. É só você colocar Mini Discípulos no YouTube e você vai ter todos esses programas. Temos muitos lá. Temos também o Drops Pais Discipuladores, que são pequenas mensagens ajudando você a discipular o seu filho, a fazer o culto doméstico. A igreja capacita você e você vai passar para a geração seguinte os mandamentos do Senhor. É uma alegria ter todos aqui e agora vocês terem essa satisfação de terem entregue os seus filhos nas mãos do Senhor. Não há alegria maior.